Seja bem-vindo, meu amigo, meu irmão, a mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando nesse trimestre, nesse terceiro trimestre de 2022. Tema central da revista é Fé e Verdade, reflexões da carta de Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas. Quem escreveu foi o pastor Ronaldo Gomes de Souza. Desde já, nosso sincero agradecimento. E nós, irmãos, estamos estudando a última lição, já finalizando as lições desse terceiro trimestre, né? A lição 13, a 13ª lição, e esse estudo tem como texto base de Judas, capítulo 1, versículo 3, de 3 a 16. O título dessa semana é A Defesa da Verdade. Então nós vamos falar sobre defesa da verdade, né? E nós vamos estar orando, agradecendo a todos, né, que tiveram e estão conosco durante todo esse trimestre, estudando com a revista Palavra e Vida, Fé e Verdade, né? E hoje nós vamos estudar a defesa da verdade. Queria começar orando com os irmãos. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, somos gratos a Deus, a Ti, ó Pai, por permitir mais uma vez estar estudando a Tua Palavra, ó Deus, da Escola Bíblica Dominical, esse vídeo que vai, Senhor, toda semana, ó Deus, para que pessoas possam, assim, aprender mais um pouco do ensinamento que Cristo nos ensinou. Muito obrigado, Deus, pelos irmãos inscritos, aqueles que estão se inscrevendo, aqueles que não se inscreveram, mas que por algum momento prestaram atenção. Enfim, ó Deus, que todos nós possamos ser agraciados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos estudar o texto aqui, proposto, né, pelo pastor, e diz assim, a palavra de Deus, do 3 a 16, 16, que diz assim: Amados, procurando escrever-te com toda diligência acerca de comum salvação, tive por necessidade de escrever e exortar e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já dantes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que se convertem em dissolução, a graça de Deus nega a Deus, único dominador, e o Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu, depois os que não creram, e os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e prisão eterna até o juízo, aquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, como aqueles indo após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, também esses, semelhantemente adormecido, contaminam a sua carne e rejeita a dominação, vitupera as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Este, porém, diz mal do que não sabe, daquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão
e pereceram na contramão de Corá. Esses são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando convosco e apacentando-os a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água levada pelos ventos e uma para outra parte, são como árvores murchas e frutíferas, duas vezes mortas, desraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam e suas mesmas abominações estrelerrantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E desse profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, condenar dentre eles todos os ímpios, e por todas as suas obras, impiedade e impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os pecadores disseram contra ele. Esses são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo suas concupiscências, cuja boca diz coisas arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Amém. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pela sua palavra lida. Então vamos falar hoje a defesa da verdade, né? Comumente se compreende que o autor desta breve carta, Judas era um dos meios irmãos de Jesus, os quais não creram nele quando ministrava. Esse meio irmão, por quê? O autor faz aqui referência porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Os outros irmãos de Jesus foram gerados pelo seu pai, né? Adotivo, vou dizer assim, José, né? O mistério de Deus, na verdade, né? Que muita gente não entende quando falamos assim, que Jesus teve outros irmãos, mas a Bíblia fala. E tem referência sobre essas passagens, né? Tem referência sobre essa passagem e nós vamos ver. Perdão, irmão, meu nariz, tá? Eu tenho problema de respiração e isso me atrapalha um pouquinho aqui na hora de fazer o vídeo. Mas os irmãos me perdoem. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, ó. Né? Tiago era um dos irmãos, de José e de Judas e de Simão. Então, esse Judas aqui era um meio-irmão de Jesus. E a referência que ele fala aqui, que não cria, que um tempo, os irmãos falaram para ele: se tu és profeta, sai daqui e vai fazer sua obra, né? Não sabendo que Deus tem um tempo determinado para cumprir a sua palavra. Não sabe a circunstância da época em que ocorreu. Não sabe a circunstância da época em que ocorreu a mudança na vida desse irmão de Jesus. Mas o certo é que eles, posteriormente, compreenderam a mensagem que Jesus veio trazer a ele e se rendeu. Essa carta nos diverte contra o surgimento dos apostatas. Apostatas são pessoas que deixam de crer e negam a sua fé. Se esfriam na fé, né? Aqueles que negam e abandonam a fé. A apostasia sempre foi uma das maiores ameaças à fé. Na verdade, irmão, nesse tempo presente agora, nós temos visto muitas pessoas se apostatando da fé, dizendo que Cristo não é... O nome de Cristo não é Cristo. Interessante, né? Mas tudo isso, irmão, é estratégia do inimigo para desacreditar o que é acreditável, né? Que é a Bíblia, né? A Bíblia, você tem que acreditar, ou você acredita nela, ou você descrê totalmente. Não há meio termo, né? Embora haja semelhança entre a carta de Judas e 2 Pedro, exemplo
Pedro 2, 1, 3 e 3, 3. Vamos também percorrer um pouquinho aqui também, desses versículos. Pedro. 2 Pedro 2, 1, 3, né? E também houve entre o povo falsos profetas, ó. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão cobertamente heresias de perdição. E negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida perdição. Não é negando o Senhor que trouxe a salvação, né? Agora o versículo 2. E muitos seguirão suas dissoluções. Muitos têm seguido esses ensinamentos, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Quem é o caminho da verdade? Jesus é o caminho, né? E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e sua perdição não dormida. Irmãos, a Bíblia sempre vai ser verdadeira e todo homem mentiroso, né? Agora o 3, vamos ver aqui nesse mesmo livro, né? Dessa mesma carta, e fala assim, 3:3. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias, nesses dias nossos, né? Nos últimos dias, que nós estamos nos últimos dias, né? O último dia está acontecendo, são esses dias agora. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo suas próprias concupiscências. Já tem pessoas escarnecendo, né? Não é possível afirmar que os destinatários das duas cartas são os mesmos. O certo é que ambos estimulam os cristãos a levar a sério a advertência contra a apostasia. Então, o certo é que nós devemos combater, né? Ou saber que vai chegar um tempo que as pessoas vão diminuir a sua fé em Cristo. E talvez essa pessoa que você pense que é muito chegado na fé, possa ser a pessoa que vai se esfriar, né? A própria palavra mesmo diz, os primeiros serão os derradeiros serão os primeiros. É para pensar, né, irmão? E ver que a palavra de Deus jamais vai mentir. Aparentemente, Judas havia começado a escrever uma carta devocional, tranquila acerca da salvação, mas o Espírito ruiu a escrever uma convocação para a batalha. O escritor exorta os crentes para o enfrentamento em defesa da fé. Aqui, irmão, vale ter um estudo, né, da teologia que acho que é homilética, não, em defesa da fé, né, que fala exatamente isso aqui, em defesa da fé. A palavra exortação do grego paráquelo, é uma expressão bem forte. Eu não sei se é essa pronúncia não, tá, irmão? Mas eu estou lendo aqui. Paráquelo. É uma expressão bem forte, que indica uma súplica para o engajamento na defesa da pureza da fé evangélica. Primeiro ponto, irmão. Então nós já entendemos que essa carta foi escrita, né, com esse objetivo, para fortalecer a fé do crente, a permanecer na fé, não duvidar do que está escrito na palavra de Deus e saber que Deus vai cumprir no tempo determinado. É o tempo de Deus. Na lição passada, fala sobre a vinda de Cristo, que busca tempo tardia, mas acho que está tardando. Mas não, é o tempo de Deus que vai ser confirmado. A fé que defendemos. Qual é a sua fé que você defende? Você defende o quê? O termo fé, a que Judas se refere, não é a fé salvífica, mas o conjunto de doutrina dadas por Deus à igreja por intermédio dos apóstolos.
As cartas do apóstolo Paulo a Timóteo e a Tito, a exortação para que estes ensinem a sã doutrina. Então, irmãos, nós vamos ver aqui que Jesus ensinou os apóstolos ensinando a igreja. E aqui nós vemos os discípulos, já outros discípulos, como Paulo, Timóteo, Tito, que já vieram depois, né? Já recomendando que ensinasse essa doutrina. E nós, como crentes em Cristo, devemos ficar exclusivamente baseados na sã doutrina, na palavra de Deus. Ou seja, a doutrina salutar, que promove saúde espiritual da igreja local. É interessante que o autor aqui colocou igreja local. Por quê, irmão? Porque existe a igreja universal, né? É a igreja local que está mais próxima de você e que ela possa estar sempre analisando a palavra que está sendo pregada, como lá na igreja os bereanos, né? Como falo que quando ia sendo pregada, eles examinavam nas escrituras. A recomendação que Jesus disse é examinar as escrituras e cuidar ter nelas a vida eterna. E muitos hoje não estão examinando se a palavra é fake, né? Ou é falsa, a palavra que o profeta está falando é falsa, ou se é verdade, né? Porque tem que ser do manual do cristão, que é a Bíblia Sagrada, né? O termo fé que Judas se refere, eu já falei, né? Essa verdade foi entregue, no versículo 3, aos santos, no versículo 3 de Judas, vamos ver aqui. Amados, procurando escrever com toda diligência. O que é toda diligência? Com esmero, com profundidade. Diligência com a maior rapidez, né? Acerca da comum salvação, estive necessidade de escrever e exortar a batalhar pela fé que uma vez foi dada. Então, nós temos que lutar pela essa fé, pela essa doutrina que Cristo nos ensinou. Essa palavra significa ser encarregado de algo. Assim, Deus nos entregou o conhecimento acerca do seu Filho. E ao menos alimentarmos desse conhecimento, nós somos nutridos e fortalecidos. Então, o que alimenta? O próprio Jesus disse, nem só de pão viverá. O pão que ele está falando ali é o alimento cotidiano, né? Que possa ser só carne, não, mas da palavra de Deus, né? Nós devemos ser fortalecidos espiritualmente, nutridos de acordo com o propósito de Deus. Porém, se o rejeitarmos, enfraqueceremos e caímos no pecado. Por isso que tem muitas pessoas, irmãos, que não são alimentadas e são fracas da fé, porque não foram bem alicerçadas na palavra. E a própria palavra mesmo já fala, né? Que Cristo é a nossa rocha. E a expressão foi entregue ou foi dada. É o verbo grego paradotse, que significa dar em custódia. Quando alguém recebe algo para guardar, é responsável por essa guarda. Então, a palavra ela foi dada na custódia ou na guarda dos apóstolos para ser lida e entendida como a palavra de Deus o é. Então, nós vamos ver aqui, desse modo, podemos sustentar que Judas, com certeza, concorda com João. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Então, você não precisa acrescentar nada. Quem permanece no ensino tem o pai e tem o filho. Quer dizer, você tem que ter os dois, né? Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, todo ensino, irmão, que não está de acordo com a Bíblia, você deve rejeitar. Porque eu já disse, o manual do cristão é a palavra de Deus, é a Bíblia.
O ímpio, o mudo, o descrente não crê, como eu creio e como você crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele acha que foi o homem que escreveu, tirou da mente dele. Não foi isso. Foi um homem inspirado. A Bíblia fala, né? Inspirado. Mais de 40 homens. Imagine, irmãos, o pensamento de cada homem desses 40 homens. Mas como foi inspirado, ela se encaixa direitinho, né? Então, a Bíblia é o ensino. Não o receba em casa nem o saúde. Então, a pessoa que traz outro ensino a não ser esse, nós não devemos nem ter, assim, apreço. Por quê? Mas de tudo que está em contra aqui na nossa. Por que eu vou receber o ensino desse se eu sei o verdadeiro ensino? Eu sei aonde está a fonte da alimentação cotidiana. Está aqui, na palavra. Não precisa acrescentar mais nada não, irmão. Basta você ler a palavra diariamente que você vai ser fortificado pela fé que você tem em Deus. E exatamente Deus deixou essa palavra para que nós fôssemos fortificados, né? E ele fala que o céu, a terra vão passar, mas a sua palavra jamais passará. Então, irmão, nós falamos desse primeiro tópico aqui. Nesse primeiro tópico, vou falar aqui, deixa eu ver aqui, perdi um pouquinho, mas vamos lá. A fé que defendemos. Então, essa é a nossa fé. A fé que nós defendemos. Os ensinamentos cristãos. Os propósitos cristãos. Deve ser norteado na nossa fé, dia após dia. Cristo deve ser proclamado a todo canto como a fé genuína do salvo. Como defendemos a fé? Como nós podemos defender a fé? Então, no versículo 3, né, ele fala, exortar a batalhar pela fé, uma vez que foi dado aos santos. Então, nós devemos lutar para que ela não se perca, que ela deixe de ser pregada, de ser evangelizada, lida, de examinar, né? Somos convocados a batalhar pela fé. O termo grego é o verbo epagonizastai, de onde vem a palavra agonizar. O termo faz parte do vocabulário esportivo e retrata um atleta dedicado, competindo nos jogos gregos, estendendo nervos e tendões, a fim de dar melhor de si a vencer. Olha a colocação, né? Quando o atleta ele está almejando uma vitória, ele praticamente se esforça, os seus músculos, suas forças todinha, em termos de agonizar. E o autor está falando que é tirado desse... Porque os gregos eles gostavam muito de esporte, né? Corridas e outras coisas que naquela época se usavam. Também significa a luta, engajamento em uma guerra. Em defesa da fé sempre foi e será custosa e agonizante. O custo de não ser levado pela alavanche do modismo. O esforço agonizante de procurar expressar a fé é um modo que realmente seja compreensível ao homem contemporâneo. Esse homem contemporâneo atual, né, dos nossos dias. Porém, sem renunciar à fidelidade em relação à palavra de Deus. É um compromisso que a igreja tem que ter, ainda que ela se modernize, mas nunca deixar a essência da palavra sair do contexto da sua vida. Ser fiel. A própria Bíblia diz que ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida eterna. Muitos já têm deixado o caminho da verdade. Muitos já não andam com Cristo, já não falam a linguagem do cristão.
ouve mais o mundo do que a voz de Deus e estão se perdendo na estrada dessa vida, né? É um perigo. E outros, por outro lado, outros têm encontrado o caminho da verdade. Não bastante defender a fé não é ser contencioso, né? Ou rixas ou divisões, mas está preparado para pagar um preço alto. É necessário para defendê-lo. Olha, irmão, quando ele trata de luta aqui, não é luta física, não. Mas é a luta, ele está usando o termo luta de defesa, para defender a nossa fé, os nossos princípios como cristãos, o que nós acreditamos, o que Cristo ensinou, as verdades da sã doutrina, tudo isso ele está falando. Como soldados, né, ele usa o termo soldados cristãos, não devemos lutar uns contra os outros, nem sair procurando brigas ou polêmicas, não. Mas se os inimigos da fé confrontam a igreja, a sã doutrina, não é possível ficar parados, de braços cruzados, ouvidos tapados, boca fechada. Então, irmão, você tem que se posicionar como cristão. Aonde você está, você é um cristão. Seja na casa, na rua, com os amigos, parentes. Enfim, você é um cristão e deve falar como é o cristão. Não brigar, não trazer polêmica, mas sim se defender. Isso pertence a nós. Todo ser humano tem direito à defesa. Para isso existe um advogado. Então, você pode se defender. Não precisa acusar ninguém, mas basta se defender. E defender de quê? Defender a fé que você crê, o propósito que Deus dá. Ainda que outros julguem você e tentem te caluniar pela fé que você crê, mas você tem direito de se defender. Todo crente, todo ser, né, todo ser humano tem direito de defesa. É um princípio, né, da justiça. Então nós falamos aqui agora como defendemos a fé. Temos que defender a nossa fé. Nós falamos também, primeiro a fé que defendemos, como defendemos, contra quem defendemos a fé. Sou contra quem defendemos. Terceiro ponto, né? Então, irmãos, nós agora vamos falar contra quem. Judas escreve palavras de advertência, ele está advertindo o povo, né? Descrevendo falsos mestres. Então, primeiramente, temos que defender dos falsos mestres. E, normalmente, irmão, os falsos mestres surgem dentro das igrejas. Com heresias e mentiras. Contexto, fora de contexto, tentando prejudicar a igreja, é o falso profeta. E o que faria com a igreja? Os apostatas são descritos como, por suas atitudes e por diversas metáforas. Sugiro ao leitor comparar Judas 8 a 16, né? 8 a 16. E Pedro 2. Vamos conhecer um pouco do caráter dos apostatas. O apostata, primeiro, rejeita a autoridade divina. Versículo 8. Olha só. Contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contamina sua carne e rejeita a dominação e vitupera as autoridades. Primeira coisa, ele tenta tirar a autoridade que Deus deu, né? O termo grego, ele diazomenai, sonhadores, né? Significa sonhadores. Essa palavra pode ser traduzida por falsos mestres, sonhando, afirmando ter autoridade com base em sonhos. Fala
metaforicamente, de uma esperança de desejo que se opõe ao reino de Deus. Pedro apresenta tais pessoas como brutos e irracionais. 2 Pedro 2, vamos ver aqui, Pedro 2, 2 Pedro 2, versículo 12, 2:12, tá? Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando o que não entende, perecerão a sua corrupção. E o 22 também. Deste modo, sobreveio o que, por um provérbio, diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao seu despojadouro de lama. E quando os homens se rebelam contra Deus, desce ao mesmo nível dos animais. É o que o versículo 22 vem comentando aqui, né? O homem, quando sai da presença de Deus, não crê nas doutrinas, da sã doutrina, ele volta como porcos, ao lavadouro. Então, defendemos contra os blasfemos. Descreve uma pessoa arrogante, desafiadora, insolente, que levemente desafia a Deus e sua autoridade. O caráter dessas pessoas é ilustrado por 3 personagens bíblicos: Caim, Balaão e Corá. Todos eles arrogantes diante de Deus. A forma correta de enfrentar os apostatas blasfemos demonstradas nas palavras de Miguel, para pôr fim ao embate contra Satanás, pelo corpo de Moisés. O Senhor te repreenda. Então, Moisés, né, todos são conhecidos, quando Moisés disputava, quando o anjo, né, Miguel, disputava o corpo de Moisés, não ousou pronunciar, porque estava diante de uma autoridade, vamos dizer assim, né? Dissimulados. São pessoas dissimuladas. Judas chama de rochas submersas. Da geração, o timoleiro deve estar sempre alerta. Timoleiro é aquela pessoa que está guiando o navio, né? Então ele usa essa expressão aqui. Pois as águas da aparência calma e segura pode esconder recifes traiçoeiros. Portanto, líderes espirituais e cristãos em geral devem estar sempre de guarda, né? Então nós devemos estar sempre de guarda, porque essas pessoas dissimuladas tentam se infiltrar no meio da igreja para trazer contenda e desordem. Egoístas são caracterização de que se dirige mais aos líderes apostatas. A Bíblia, na versão internacional, traduz como pastores que só cuidam de si mesmo. Fazem tudo isso sem qualquer recato, expressão que também pode ser traduzida sem qualquer medo. Essa é a diferença entre o verdadeiro pastor e o mercenário. O primeiro preocupa-se com as ovelhas, o segundo apenas consigo mesmo. Então, irmão, nós vamos ver aqui, dentro desse contexto dos dias atuais também, pessoas egoístas, né? Inúteis, nuvens que prometem chuvas, mas não derramam. Então nós vemos aí a própria natureza dando exemplo, né? Dando ensinamento, e ele usa aqui. Só uma decepção para o agricultor, cuja plantação precisa encarecidamente de água. Os apóstolos dão a impressão de serem pessoas que podem oferecer ajuda espiritual.
e se vangloriam de suas aptidões, mas são incapazes de concretizar coisa alguma. Então, irmãos, é para pensar, né? Infrutíferos, árvores sem fruto, árvores duplamente mortas. Particularmente, eu gosto dessa última forma de tradução. Além de não ter frutos, também não tem raiz desarraigadas. Por isso são árvores duplamente mortas. Mortas duas vezes, né? Primeiro ela não dá fruto e é morta mesmo. São mortos porque não dão frutos. Mortos porque estão arrancados da terra. Temos aqui o grande contraste com o homem piedoso do Salmo. Então, irmãos, nós vemos que esse tipo de pessoas se infiltram na igreja, são infrutíferos, não dão frutos. Finge poder. Aonde mais são extremamente poderosos. Judas, porém, compara os apostata às ondas bravias, que faz barulho e bate nas pedras, espuma, mas logo voltam mansas para o mar. Além disso, deixa sujeira quando a maré baixa. Possível que Judas tivesse em mente Isaías 57:20, mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lança de si lama de lodo. As palavras de grande arrogância dos apostatas só produzem espuma e refúgio, enquanto os verdadeiros mestres da palavra trazem tesouro de dentro dela. Quanto tesouro nós temos aqui, né? Da palavra de Deus, que ajuda você a caminhar pela fé e a prosseguir crendo nesse Deus maravilhoso. Outro ponto é decadentes. São pessoas decadentes, irmãos. Decadentes. A comparação agora é com estrelas cadentes ou meteoros que aparecem de repente, mas alguns saem de órbita prevista e depois some à escuridão para nunca mais serem vistos. É perturbador e muito triste ler e ouvir histórias daqueles que um dia se destacaram como os líderes. Olha só. E hoje estão na escuridão. Quanta gente conhece, né, irmão? Caíram no esquecimento. Esses alguns caíram por causa do orgulho. O orgulho é a queda de todo ser vivo, né? De enxergarem a si mesmo como estrelas. Então, irmão, esse é o ensinamento dos pessoas que são apostatas da fé, são decadentes. Murmuradores e descontentes. Se o falso mestre consegue levar uma pessoa a criticar diretamente a sã doutrina ou ficar descontente com aqueles que defendem, tal pessoa pode ser levada a desviar-se da verdadeira doutrina. Isso aqui é muito perigoso, porque muitos ensinos, hoje na internet, né, tem muitos ensinos, então tem que ser criterioso no ensinamento da palavra de Deus. E você que está vendo, até mesmo meu vídeo, examinando sempre nas escrituras. A ordem é essa, examinar sempre nas escrituras e cuidar ter elas a vida eterna. E nós sempre temos que estar preocupados em zelar pela palavra. Aquilo que a palavra nos ensina, nos exorta, nos corrige. Ela é para isso, para nos corrigir, redarguir, para que nós permanecemos firmes na fé com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único e verdadeiro caminho, né? Já caminhando para o final desse estudo, irmãos. Concluído, as condições apresentadas por Judas são muito parecidas com a de hoje. Isso é real. A principal forma de batalhar pela fé é explicar e expor a realidade, a verdade das Escrituras Sagradas. Então, nós sabemos que a única forma prática de você é explicar, expor, ler, comentar, falar, proclamar as verdades da Santa Escritura. Não é algo simples de ser feito,
Por incrível que pareça, nem sempre é bem aceito. Precisamos exortar a fidelidade ao Evangelho. Então temos que ser fiel à palavra, na fidelidade a ela e na fidelidade do que ela nos ensina, né? Somos de fato chamados por Judas a defender o Evangelho, dentro e fora de nossas igrejas. Porém, isso exige conhecer as Escrituras. Temos que estudar bastante, irmão. 1 Pedro, agora vamos para Pedro aqui, né? Pedro 3,15, que diz o quê? Antes santificai a Cristo como Senhor. Os vossos corações está sempre preparado para responder com mansidão, temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, né? Então, temos que ter sempre esse ensinamento no nosso coração. Sempre ponto para responder por que nós cremos, por que Jesus nos libertou. São ensinamentos eternos. E não podemos dar brecha para o inimigo. Estamos na batalha pela fé e para alcançarmos a vitória nesta luta. Não podemos nos afastar da palavra de Deus, nem descuidarmos da nossa saúde espiritual. Então, recomendação aqui, finalizando, do autor da nossa revista, né? Quero voltar aqui ao autor. Deixei aqui de novo, nós vamos abrir rapidinho aqui. É só fazer aqui. Nosso autor, Ronaldo Gomes de Souza. Nosso sincero agradecimento. Quero também fazer um agradecimento agora aos amados irmãos, amigos, que durante esse trimestre esteve presente conosco, assistindo, cooperando, deixando seu comentário. Meu sincero agradecimento a todos vocês que fazem parte desse canal. O canal não é meu, o canal é pra gente aprender. Se tiver alguma coisa que também falei aqui que não condiz, o irmão pode se pronunciar. Nós estamos aqui para aprender uns com os outros, né? A palavra do Senhor. Nós não sabemos tudo. Nós tentamos passar aquilo que nós temos um pouquinho de conhecimento. Mas estamos aqui para aprender, né? Aqui eu quero agradecer a todos que se inscreveram e os futuramente virão a se inscrever. Deixe seu like, comente, compartilhe. Vamos divulgar a palavra do Senhor com fidelidade, né? Vamos orar. Pai querido Deus eterno, mais uma vez, quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar falando do teu amor, da tua palavra. Muito obrigado, Deus, por mais esse estudo. Que o Senhor nos oriente, nos capacite, nos ajude a falar do teu amor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, se vocês têm gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.